Fala pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, aproveitando então que a gente recebeu a boa notícia de que o prazo para entrega da declaração anual de imposto de renda foi adiado, é que então a gente vai ter um tempinho maior para rever aquelas contas, aqueles valores que a gente declarou. Então, pensando nisso, em complementação a toda aquela playlist e todos os vídeos que eu fiz sobre declaração de imposto de renda aqui pro canal, se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Mas então, aproveitando que a gente vai ter um tempinho extra, eu então resolvi fazer esse vídeo para explicar de forma mais detalhada, com mais calma, as 5 maiores dúvidas que muita gente me perguntou em todos esses vídeos que foram publicados aqui para você. Mas antes de partir para a prática lá na tela do meu computador, eu queria dar os lembretes de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de ativar o sininho para você sempre ficar sabendo de um vídeo novo quando ele vier por aí. E por favor, dê um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa distribuir então esse tipo de informação para mais pessoas. Além disso, não se esqueça de me seguir também lá no Instagram. Eu tiro dúvidas diárias do pessoal que me segue por lá, abro caixinha de pergunta e eu tenho certeza que vai ser uma ótima forma da gente interagir de forma mais próxima do que aqui no YouTube. Então, combinado? Dito esses recados, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, então eu já estou aqui com a minha declaração aberta e agora nesses vídeos a gente já tem então a declaração de 2021, né? Porque para quem não se lembra, eu gravei a playlist com os vídeos lá sobre imposto de renda. Foi antes de começar o prazo para fazer a declaração, então a Receita ainda não tinha liberado o programa atualizado desse ano de 2021. Então lá naqueles vídeos antigos da playlist do início do ano, eu tive que usar o programa do ano passado. Mas aqui agora então já vai ser melhor porque eu já tenho o programa novo e a gente então vai mostrar, vai esclarecer as dúvidas pelo programa atualizado, que é onde a gente está preenchendo nossa declaração agora no ano de 2021. E a primeira dúvida, gente, então, das mais perguntadas pela galera lá nos vídeos de imposto de renda, foi aqui na parte de bens e direitos. Porque o que você precisa entender é que a sua declaração, ela se estrutura basicamente em 3 pilares. O primeiro é declarar tudo aquilo que você tinha, a sua situação em termos de investimentos, em 31/12 de 2020. Depois disso, você tem que se preocupar com as vendas que você fez, sejam vendas isentas ou não isentas. E por último, você tem que preocupar com os juros sobre capital próprio, os dividendos, ou seja, os proventos pagos por aqueles investimentos. Em primeiro lugar, aqui em bens e direitos, quando eu mostrei para o pessoal que você precisa declarar a sua posição acionária, as ações que você tinha em 31/12 de 2020, muita gente ficou com dúvida aqui no campo, né, de discriminação e nesses campos aqui de situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020. Então eu vou recapitular com mais calma para que vocês agora não tenham mais nenhuma dúvida. E aqui então a gente coloca, quando a gente for declarar que a gente tem uma ação, a gente vem aqui e insere então o código 31. E aí você vai discriminar aqui, né? Vai informar quantas ações você tinha em 31/12 de 2020, vai informar o preço médio dessas ações. E o que muita gente ficou em dúvida foi com relação ao CNPJ. Que CNPJ é esse que você preenche aqui? É o CNPJ da corretora? É o CNPJ da empresa? Pois então, gente, o CNPJ que você tem que informar aqui é o CNPJ da empresa. Ou se no caso você estiver informando, né, declarando fundo imobiliário, que aí o código não vai ser o 31, vai ser outro, mas quando você estiver declarando o fundo imobiliário, também aqui da mesma forma o CNPJ é o CNPJ do fundo imobiliário. E muita gente ficou perdida, então, onde achar essa bendita dessa informação de qual que é o CNPJ da empresa, de qual que é o CNPJ do fundo imobiliário. E é isso que eu quero te mostrar então aqui agora. Para você descobrir o CNPJ de uma empresa, então, para você fazer a declaração lá no seu imposto de renda, eu gosto muito, gente, de consultar o site da nossa própria Bolsa de Valores brasileira. Então, por exemplo, se eu estiver precisando descobrir qual que é o CNPJ de Magazine Luiza, eu vou digitar aqui o ticker de Magazine Luiza na bolsa, que é MGLU3, adicionado a palavra B3, né, que é a sigla da nossa Bolsa de Valores. E já você pode perceber de cara aqui que um dos primeiros resultados, gente, já informa o CNPJ de Magazine Luiza. Você pode até clicar aqui no site e conferir direitinho lá dentro se é isso mesmo, né? Que é um site da nossa própria Bolsa de Valores com um prospecto, um breve relatório sobre as ações de Magazine Luiza. E aqui ele te informa então o CNPJ dessa empresa que está listada na Bolsa de Valores. E é então esse CNPJ que eu uso para fazer a declaração das minhas ações. E se você tiver então ações de outras empresas, basta fazer essa pesquisa no Google e acessar aqui o site da B3 para você encontrar o CNPJ da empresa que você procura. Já com relação a fundos imobiliários, a gente tem 2 CNPJs distintos. Um que é o CNPJ
da administradora do fundo imobiliário e outro que é o CNPJ do próprio fundo em si. Quando eu estou declarando aqui em bens e direitos a posição das minhas cotas de fundos imobiliários, eu declaro o CNPJ do próprio fundo imobiliário. E você consegue fazer isso, gente, acessando o site do fundo. Eu vou voltar aqui para vocês, eu digitei no Google, olha, HGLG11 Gestora, que é o código, então, de um fundo imobiliário, o HGLG11, e a gente vai acessar, então, o site da gestora desse fundo, que é o Credit Suisse. E aqui já tem, então, os vários fundos imobiliários que essa gestora administra. E eu seleciono, por exemplo, o HGLG. Dentro dessa parte específica aqui do HGLG, eu posso clicar em qualquer um desses comunicados, de preferência os mais recentes, e aí você acessa aqui o CNPJ tanto do fundo quanto da administradora. Veja bem, vou dar aqui um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui a gente tem dois CNPJs, então. O CNPJ da administradora do fundo, que é esse daqui, e o CNPJ do próprio fundo, que é esse daqui. Então, em bens e direitos, gente, eu declaro o CNPJ do fundo. Quando você vai declarar os proventos pagos pelos fundos, aí sim, eles são feitos pela administradora. E lá no caso, então, de declaração de proventos, eu uso aí o CNPJ da administradora. Então, é muito bom você fazer essa diferenciação. Bens e direitos, quando é ação, você declara o CNPJ da empresa conforme consta lá no site da B3. Da mesma forma, os proventos pagos por essas empresas que você tem as ações, você vai declarar esse mesmo CNPJ lá em juros sobre capital próprio, em dividendos. Sempre tomando cuidado de conferir se esse CNPJ coincide lá com o do informe de rendimentos. E na dúvida, se no informe de rendimentos tiver um CNPJ distinto, lá em proventos e juros sobre capital próprio, dividendos, você declara o CNPJ que está constando lá no informe de rendimentos. E já que na parte dos fundos imobiliários, quando você estiver declarando em bens e direitos, use o CNPJ do próprio fundo imobiliário. E quando você for declarar os dividendos recebidos pelo fundo, declare informando o CNPJ da administradora. Voltando lá para a minha declaração e superada então essa explicação sobre o CNPJ que você tem que preencher, a outra questão aqui nessa parte de bens e direitos que o pessoal me pergunta demais é com relação a esses campos, situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020. Você sempre tem que declarar, gente, levando em consideração a sua situação patrimonial do ano anterior. Então, se você é a primeira vez que você comprou ações, fundos imobiliários, foi no ano de 2020, então beleza, você vai deixar esse campo situação em 31/12 de 2019 zerado e vai informar aqui em 31/12 de 2020 o seu custo de aquisição. Você vai multiplicar então o número de ações que você tem vezes o preço médio que você calculou e aqui você informa então o seu custo de aquisição. Por outro lado, se você trouxe posições de anos anteriores, é importante você saber que essas posições anteriores têm que ser informadas nesse campo aqui, situação em 31/12 de 2019. E esse campo tem que guardar relação, então, com o que você informou na declaração do ano anterior. Porque justamente, então, você está pegando a sua situação patrimonial no ano de 2019, informando ela aqui e agora atualizando ela em 2020. E agora, então, em 31/12 de 2020, você vai somar a situação que você tinha em 31/12 de 2019 com os novos ativos que você tiver adquirido no ano de 2020, declarando, então, o valor total aqui na posição em 31/12 de 2020. Lembrando que se você tinha alguma coisa lá em 31/12 de 2019 e vendeu tudo zerando sua situação em 31/12 de 2020, você informa que a situação que você tinha no ano de 2019 e zera aqui a posição em 31/12 de 2020, mostrando para a Receita, então, que a partir de agora você não tem mais aquele bem, não tem mais aquela ação sob sua custódia. E uma outra dúvida também que o pessoal sempre me pergunta com relação a essa tela de bens e direitos é caso você tenha comprado e vendido o ativo dentro do mesmo ano sem ter trazido posições de anos anteriores. Pensa aqui comigo, se você comprou e vendeu dentro do mesmo ano, sua situação em 31/12 de 2019 estava zerada e sua situação em 31/12 de 2020 também vai estar zerada. Então não faz sentido você declarar esse bem de direito sendo que você não tem ele mais nem em 31/12 de 2019, nem em 31/12 de 2020. Então, nesses casos, eu declaro apenas a venda e os eventuais proventos recebidos desse tipo de operação. Então, gente, até agora eu já esclareci 2 das 5 dúvidas mais perguntadas. A primeira com relação ao CNPJ e a segunda com relação a esses campos aqui de discriminação e de situação em 31/12 de 2019 e 2020. E partindo então para a terceira dúvida mais perguntada, que o pessoal me questionou muito também naquele vídeo sobre ações. Mas Sofia, não tem que incluir nos custos de aquisição as taxas de corretagem, as taxas de liquidação e emolumentos? Eu não vi você fazendo isso no seu vídeo. Pois é, gente. E o que acontece
com as taxas de custódia, taxas de liquidação e emolumentos. Esses custos todos são entendidos, são interpretados pela Receita como um custo que você tem para operar na Bolsa de Valores. Então, ela te permite que você os inclua no seu custo de aquisição e então, consequentemente, quando você for fazer uma venda, se for uma venda não isenta, você vai poder então abater esses custos que você tem desse seu lucro não isento para você então pagar menos imposto. Mas veja comigo que se você não incluir essas taxas, esses custos de aquisição no cálculo do seu preço médio, no cálculo do seu custo, daquele dinheiro que você gastou para adquirir aquele patrimônio, simplesmente quando você fizer uma venda não isenta, você tão somente vai estar adotando um critério de cálculo mais favorável para a Receita. E, sinceramente, a Receita não vai reclamar disso, de você adotar um critério de cálculo mais favorável para ela. Um critério de cálculo que, se você fizer uma venda não isenta, você vai ter que pagar mais imposto para a Receita Federal. Mas pensa aqui comigo, é uma diferença tão pequena, gente. Eu, pelo menos, eu negocio com taxa de corretagem zero há muito tempo. E se você for incluir ela nos seus custos de aquisição, ainda assim, é uma taxinha tão pequena frente a todos os cálculos que você vai ter que fazer de preço médio. Quando a gente fala, inclusive, em taxas de emolumentos e liquidação, são valores menores ainda, que não chegam nem a casa de R$1, via de regra. Então, você vai pegar alguns poucos reais de taxa de corretagem, caso você ainda pague, e vai somar alguns poucos centavos de taxa de liquidação e emolumentos. Então, sinceramente, isso vai dar uma diferença tão irrisória no seu preço médio, isso vai dar uma diferença tão irrisória caso você tenha que recolher imposto de renda sobre lucros não tributáveis, diferença sim que vai ser provavelmente da casa de centavos e talvez de poucos reais, que eu sinceramente não acho que vale a pena incluir esses custos no cálculo do preço médio. É um custo-benefício muito ruim, que você vai ter um trabalho muito maior, vai ter que fazer continhas muito mais chatas, sendo que vai ser um benefício de centavos. Isso mesmo assim se você fizer uma venda não isenta que você tenha que pagar imposto de renda, porque se for uma venda isenta, então todo esse esforço foi pelo ralo. Então eu prefiro adotar um critério de cálculo mais favorável à Receita Federal, ela não vai reclamar disso, e então eu não incluo no cálculo do meu preço médio os custos advindos com taxas de corretagem, taxas de liquidação e emolumentos. Meus cálculos ficam muito mais simples, a diferença de cálculo de imposto é irrisória e eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida também. A quarta dúvida mais perguntada pela galera foi com relação à declaração de lucros isentos. Quando você vendeu ações na Bolsa de Valores, sendo que as suas vendas não superam o valor mensal de R$20 mil, você tem então um lucro isento sobre o qual não vai incidir nenhuma alíquota de imposto de renda. E aqui eu contei para o pessoal no vídeo lá de imposto de renda que você vem aqui na aba de rendimentos isentos e não tributáveis e você declara no código 20 todos esses lucros isentos que você teve durante o ano todo. Veja aqui comigo, o código 20 ele fala em ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$20 mil. Então, gente, repare que aqui a Receita Federal ela não te pede CNPJ, ela não está interessada em saber qual que é o ativo que você vendeu e que você teve um ganho isento. Ela simplesmente quer que você informe para ela o valor global que você teve em todo o ano de 2020 com esses lucros isentos, com essas vendas abaixo de R$20 mil que te retornaram então em lucros. Então, se eu somar, gente, que durante todo o ano de 2020, mesmo eu tendo feito vendas mensais abaixo de R$20 mil, que eu apurei que eu tive lucros na casa de, por exemplo, 30, 40 mil reais, o que é possível, porque a gente tem que pensar que a gente pode vender até 240 mil reais em ações durante o ano todo, você simplesmente soma todos esses lucros isentos que você teve de todas as ações que você tem e informa aqui nesse campo valor em um único lançamento. Não precisa ficar dividindo por ação, separando por ativo que você vendeu, porque a Receita nem pergunta que o CNPJ da empresa. Ela só quer saber o valor global isento que você teve de lucro. Lembrando, gente, que para fundos imobiliários não há essa venda, esse teto de até R$20 mil para você ter lucros isentos. Vendeu com lucro em fundo imobiliário, você tem que calcular e pagar imposto de renda. Essa benesse, essa vantagem, ela só é concedida para a Receita pelas vendas das suas ações. Já a quinta maior dúvida perguntada por muita gente que participou lá nos comentários dos vídeos da playlist de imposto de renda foi com relação aos lucros não isentos e prejuízos. E sempre que a gente fala então de lucros não isentos e prejuízos, a gente tem que lembrar, gente, dessa aba aqui de renda variável. Então, quando a gente fala de lucros não isentos e prejuízos em ação, a gente sempre clica
nessa aba aqui de operações comuns /day trade. E quando a gente fala então de lucros e prejuízos em fundos imobiliários, a gente vem aqui para essa outra aba. Então lembrando mais uma vez, lucros isentos em ações, você declara em rendimentos isentos e não tributáveis. Lucros não isentos e prejuízos em ações, a gente declara aqui na aba de operações comuns. E lucros e prejuízos em fundos imobiliários, a gente declara nessa outra aba aqui. E perceba que quando você tem lucros não isentos na venda de ações ou prejuízos, ou seja, quando você vendeu e teve lucro em vendas mensais acima de R$20.000, ou quando você vendeu e teve prejuízo, você precisa então declarar esses lucros mês a mês, conforme a apuração que você vai precisar fazer. Aí não é pelo SEI, que o SEI vai te indicar somente o preço médio. O SEI ele vai te ajudar principalmente lá nos rendimentos, nos lucros isentos. E aqui então, quando você tem um lucro não isento ou um prejuízo, é importante você consultar suas notas de corretagem, apurar esses lucros não isentos e prejuízos mês a mês e você lança eles aqui conforme o mês que a Receita te oportuniza aqui com essas abinhas de meses do ano lançadas aqui nessa parte da declaração. Então vamos supor que em fevereiro de 2020, eu lembrava lá que eu vendi mais de R$20.000 e que eu tive lucro e que eu contabilizei então um lucro não isento de R$400. Então você vai vir aqui em operações comuns, vai colocar aqui o valor de R$400 e vai dar um Enter. Perceba, gente, que o programa ele já vai calcular aqui embaixo que você tem que pagar R$60 de imposto de renda. Sobre esses R$400, ele já vai aplicar a alíquota de 15% e vai te apontar que você deve R$60 para a Receita. Mas se você é um investidor muito atento, você vai lembrar que quando você faz vendas não isentas no mercado de bolsa de valores, você tem que pagar o imposto devido até o último dia do mês subsequente. Então, se lá em fevereiro do ano passado você fez uma venda não isenta com lucro, esses R$60 aqui eles teriam que ter sido pagos até o último dia útil do dia 31 de março. Se você não fez isso e comeu mosca, ainda bem que tem um vídeo lá na playlist de Imposto de Renda que eu ensino a gerar e pagar DARFs de imposto a pagar com atraso. E aí você vai então voltar lá nesse vídeo, vai calcular qual que é a sua DARF e pagar o imposto com atraso para você acertar suas dívidas com o leão. E aí, depois que você calculou, pagou esse imposto direitinho, seja se você fez isso a tempo, né, até o último dia útil do mês subsequente, ou se você fez isso com atraso, mas regularizou sua situação em tempo, você vai vir aqui em imposto pago e vai informar que esses R$60 que a Receita está te cobrando, que você efetivamente pagou. E você vai fazer isso mês a mês com todos os seus lucros não isentos na venda de ações. Se forem lucros na venda de fundos imobiliários, a gente sabe que não existe lucro isento na venda de fundo imobiliário, você vai fazer esse mesmo tipo de lançamento utilizando aqui esse campo, resultado líquido do mês. Então, se você teve lucro de R$300 na venda de fundos imobiliários em fevereiro do ano passado, você vai declarar isso aqui, lembrando que você vai ter que informar aqui o imposto pago, aqui ele já calculou pra gente o imposto devido também de R$60, que no caso de fundos imobiliários é uma alíquota maior de 20% sobre o resultado líquido de lucro que você tem. E você vai informar aqui o imposto pago de R$60 para mostrar para a Receita que você tá quites com ela. Certinho? Tá aqui, imposto devido e imposto pago. E por acaso, se você teve um prejuízo na venda de ações, o que você faz com esse prejuízo? Da mesma forma que você declara o lucro não isento, pessoal, você pode declarar um prejuízo. Então, vamos supor que no mês de abril eu apurei que eu tive um prejuízo de R$100 com a venda de ações. Você vem aqui, coloca o valor negativo na frente e dá um Enter. E aí você efetivamente declarou para a Receita que você fez uma venda com prejuízo. E ela vai guardar esse saldo aqui, tá vendo? Vai ficar lá resultado líquido do mês. E sempre que você tiver posteriormente a esse prejuízo declarado um lucro não isento, você vai poder utilizar esse prejuízo declarado para abater do imposto a pagar desse lucro não isento. Então veja aqui, eu lancei R$100 com prejuízo no mês de abril. Se em maio eu tiver um lucro não isento, perceba que a declaração já traz aqui para mim o valor que eu tenho de resultado negativo até o mês anterior. Ou seja, aqueles R$100 que eu declarei no mês anterior do prejuízo, que eu vou poder abater aqui no meu imposto de renda. Então imagina se eu tive R$100 de prejuízo no mês anterior, que eu declarei. E agora, em maio, eu tenho R$100 de lucro. Perceba que eu não vou ter nada de imposto a pagar aqui, ó. Imposto a pagar, imposto devido, não vai ter nada, vai estar zerado. Justamente porque o resultado líquido de lucro não isento que eu tive no mês, eu vou poder utilizar o prejuízo do mês anterior para abater esse resultado líquido aqui. Perceba que se eu tivesse um lucro maior de R$200,
Esse prejuízo ele ia bater apenas parcialmente, né, a minha base de cálculo para recolhimento de imposto. Então eu teria lucro de R$200, abateria o imposto de R$100 e o próprio programa aqui então já me informa que eu teria que pagar tão somente imposto em cima de R$100, aplicado a alíquota de 15%, que resultaria então um imposto devido de R$15. Então perceba, gente, que não é nenhum bicho de sete cabeças você declarar as suas vendas isentas, você declarar as suas vendas não isentas e declarar os seus prejuízos. Basta você fazer os cálculos conforme lá o relatório do SEI, que ajuda a gente bastante, e também com apoio nas suas notas de corretagem, caso você tenha lucros não isentos ou tenha prejuízos, e faça aqui dessa forma que eu te mostrei no campo de renda variável, que é aquele destinado para vendas de ações. E se você fez vendas de fundos imobiliários, que lembrando, sempre serão vendas tributáveis, porque o lucro sobre a venda de fundos imobiliários, ela sempre incide a alíquota de imposto de renda de 20%, você vem aqui e declara o lucro que você teve de R$300, ou declara aqui o prejuízo que você teve de R$200, e aí você utiliza esse prejuízo, por exemplo, no próximo mês, para você não ter que pagar imposto. Veja que como eu lancei esse prejuízo de R$200 em março, e eu lancei um lucro de R$200 em abril, apesar de eu ter tido um lucro tributável aqui, como o resultado até o mês anterior era negativo de R$200, a própria Receita Federal me fala que eu tenho um imposto devido de R$0. Então veja que não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum monstro de sete cabeças. Basta você entender como que o programa funciona para você fazer sim os seus cálculos e lançar aqui todas as informações que você precisa. Então, gente, depois que vocês viram tudo isso que eu falei com vocês, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vocês sabem que eu respondo todo mundo com o maior carinho e atenção, então se tiver dúvida, a minha missão aqui no YouTube é dinamizar o acesso ao conhecimento sobre investimentos e finanças para todo mundo, então deixa aqui a sua dúvida. Se você também gostou, deixa um comentário aqui para mim fazendo elogio, falando sobre sugestões de coisas que vocês querem ver em outros vídeos, que sempre que eu puder, eu tenho um tempinho, eu venho aqui e respondo vocês. Combinado? Espero que eu tenha esclarecido as maiores dúvidas. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.